Todo mundo pensa que ele é um perdedor sem teto, mas ele acaba sendo um deus da guerra de 1000 anos depois de ser salvo pela garota. Yato parece um homem sem teto comum, que sempre usa o mesmo par de agasalhos. Ele é um autoproclamado deus das entregas que se gaba de um serviço rápido, acessível e confiável em qualquer área da vida, desde limpar mofo em azulejos de banheiro até encontrar gatos perdidos. No entanto, essa é apenas uma parte da sua vida, e a outra envolve caçar fantasmas que são criados a partir das emoções negativas dos humanos. Ele é realmente um deus menor sem um santuário que sonha em se tornar o maior de todos os deuses no Japão, mas sua jornada não é fácil. Um dia, Yato estava em uma escola onde as emoções negativas devido aos exames se transformaram em um fantasma gigante em forma de cobra. Ele comanda um servo ao seu lado para se transformar em sua arma divina para que ele possa eliminar o fantasma. Yato salta em direção ao fantasma e a mulher se transforma em uma adaga e alcança sua mão. Ele manuseia a adaga, quero dizer, encanta-a com seu poder divino e então corta o fantasma com ela, purificando-o com apenas um golpe. Ele faz uma pose legal depois que o fantasma é eliminado, mas a mulher o lembra de revertê-la ao normal. Ela se cheira, reclama que está fedendo as palmas suadas de Yato e derruba sua autoestima a zero rapidamente. Em seguida, ela lança outra bomba nele ao declarar sua intenção de parar de trabalhar com ele. Yato tenta convencê-la a ficar, mas ela grita dizendo que não pode ficar com um deus menor pobre sem santuário. Ela usa o truque mais antigo do livro das mulheres e chora alto, e Yato decide aceitar o desejo dela antes de ser acusado de ser um molestador. A mulher foge, provocando Yato, e ele grita pra ela não voltar pra ele quando ele fizer sucesso e se tornar um deus entre os deuses. Mais tarde, ele deixa seus dados de contato em propriedade pública para que as pessoas possam contatá-lo para trabalhos. De repente, ele recebe uma ligação sobre um gato desaparecido e aceita o trabalho de procurá-lo. Ele procura o gato no mercado, sem saber que seu destino está prestes a se entrelaçar com o de uma garota que olha para o cartaz do mesmo gato desaparecido. Uma estudante do ensino médio chamada Hiyori Iki é fã de artes marciais e fica animada quando vê Baki. Ela continua conversando com suas amigas enquanto voltam para casa da escola, e quando Yato passa por ela, parece notar algo especial nele. Ela não consegue tirar os olhos dele, e quando Yato avista o gato desaparecido e corre atrás dele, ela o empurra para salvá-lo do primo do Truck-kun, o Bus-kun. Yato não é atingido pelo ônibus, e mesmo que Hiyori leve a pancada, ela não está, e Shikai. Enquanto todos se reúnem ao redor do ônibus, Hiyori repreende Yato, dizendo que ele poderia ter morrido por ser tão imprudente. No entanto, ele a aponta para o ônibus, e ela fica boquiaberta ao ver seu corpo deitado na frente dele. Hiyori logo acorda em seu corpo com seus amigos e seus pais ao seu lado no hospital. Seu pai conclui que ela teve sorte de Truck-kun não estar de plantão e que ela só teve alguns arranhões do acidente. Hiyori está mais preocupada com o garoto que salvou do ônibus e seu pai escreve um teste de esquizofrenia para ela. Seus amigos também não se lembram de ter visto ninguém, e Hiyori adormece tentando convencê-los de que salvou a vida de alguém. À noite, ela acorda, ouve o choro de todas as pessoas no hospital e sente suas emoções negativas. Fluem pra ela. Ela está muito confusa com isso quando o relógio marca meia-noite e Yato sai debaixo de seu cobertor e pergunta se ela consegue ouvir as vozes do além. Hiyori se assusta e se transforma em um gato selvagem, mas então reconhece Yato do acidente. Ele agradece por salvá-lo, afirmando que ela foi a primeira humana que tentou salvar um deus como ele. Hiyori imediatamente liga para 911 para relatar que alguém escapou do asilo da Flórida, mas Yato a assegura de que ele é um deus de verdade e diz seu nome, que ela nunca ouviu antes. Yato fica magoado, mas conta à garota sobre seu sonho de se tornar uma mega estrela com milhões de seguidores. Ele então pergunta o nome dela e diz que agora estão quites, já que ele garantiu que ela está bem. Ele pula pela janela e Hiyori tenta impedi-lo, mas adormece enquanto chama seu nome. Logo ela volta à sua vida normal, mas adormece em qualquer lugar sem aviso. A memória de ver Yato fica realmente vaga, e ela tenta juntar pistas para se lembrar dele. No caminho para casa, ela nota o cartaz do gato desaparecido e se lembra que Yato estava atrás dele, então decide procurar o gato para encontrá-lo. Ela se sente tonta enquanto persegue o gato e quase se torna a mulher gato. Mas então ela sente um cheiro bom que é Yato segurando a erva dos gatos para procurar o gato desaparecido. Ele encontra o gato, quem tem medo de algo, e imediatamente corre até ele. Enquanto Yato conforta o gato, ele ouve a voz de fantasmas, e fantasmas em forma de globo ocular aparecem ao seu redor, dizendo que ele cheira bem. Eles o cercam de todos os lados e o atacam. E mesmo que sejam apenas bucha de canhão, Yato não pode lutar contra eles sem sua arma divina, então ele foge com o gato. Ele vai para um campo, onde um fantasma de sapo gigante o confronta. Yato chuta para longe e então corre até ele, chamando por sua arma divina, porque esqueceu que ela deixou o trabalho. Ele percebe isso tarde demais e está prestes a levar uma surra do sapo. Quando de repente Hiyori aparece e o leva embora. Yato nota sua cauda de gato e se pergunta o que está acontecendo, mas não há tempo para isso, pois o sapo aparece diante deles e os ataca com sua língua.
Depois de desviar do ataque por um tempo, Hiyori se sente ousada e corre em direção a ele, mas o sapo agarra sua perna. No entanto, ela se lembra de seu movimento favorito de artes marciais para usar neste caso e chuta o sapo para longe. Yato fica chocado e Hiyori está radiante com seu desempenho, dando tempo para o sapo se recuperar e atacar. Yato salva Hiyori e a pega enquanto foge do fantasma. Uma vez que estão em uma zona segura, ele se pergunta como a mesma garota o salvou 2 vezes, enquanto Hiyori quer respostas sobre o encontro deles mais cedo. Nesse momento, ela nota sua cauda e Yato diz a ela que sua alma saiu do corpo, que está deitado inconsciente sobre a cerca. A garota entra em pânico e pergunta a ele se está morta, mas ele diz que ela ainda está bem. Nesse momento, a alma de Hiyori volta para o corpo dela, fundindo-se novamente. Yato então entrega o gato em sua casa primeiro, antes de levar Hiyori de volta para a dela. Ela acorda logo e percebe que algo cheira bem, mas quando percebe que Yato está carregando-a, ela o soca e o chama de pervertido. Ela desce das costas dele e começa a entrar em pânico por estar longe do corpo. Yato diz a ela que por causa do acidente com o ônibus, a alma dela parece estar deslocada e agora está presa entre o mundo dos vivos e o além. Ele explica que neste momento, Hiyori é como o gato de Schrödinger, sendo tanto humana quanto fantasma. Hiyori entra em pânico e pergunta a Yato se ela ficará assim pra sempre e ele pede que ela aceite isso como sua nova realidade. Ela não consegue aceitar e implora para que ele faça algo a respeito, já que ele é um deus. Yato diz a ela que precisa pagá-lo por isso e levanta a mão. Hiyori fica assustada pensando que ele quer 5 milhões, mas tudo que ele precisa são 5 centavos. Hiyori fica chocada ao saber que suas taxas são tão baixas, mas ela ainda lhe dá os 5 centavos e ele aceita seu dinheiro e seu pedido, dizendo que seus destinos estão agora conectados. Logo depois disso, Hiyori começa a cair em qualquer lugar e agora ela também pode ver fantasmas que variam de pequenos fluffs inofensivos a gigantescas máquinas de matar. Um dia, enquanto adormece ao se trocar para a aula de educação física, ela decide explorar a cidade com seu corpo espiritual. Ela se diverte brincando no território dos pombos quando vê um grupo de fantasmas de serpentes gigantes. Ela fica assustada com os fantasmas e se lembra do que Yato lhe ensinou sobre eles. Eles eram todos residentes do além, criados a partir de emoções negativas dos humanos e vinham de todos os tipos e tamanhos. Somente bebês, animais e aqueles que vivem entre o reino mortal e o além, como ela e os deuses, podem vê-los. Falando de Yato, ela se lembra que ele não a contatou desde que pegou seu dinheiro e liga para ele enquanto ele está ocupado deixando seus dados de contato em um trem em movimento. No entanto, ao receber a ligação, ele se teletransporta bem ao lado dela e garante que fará o trabalho para ela. Enquanto alguns transeuntes pensam que Hiyori está falando sozinha, ela pergunta a Yato como ele é diferente dos fantasmas. Ele afirma ser um residente do além, um deus da guerra nascido de uma oração. Hiyori não está tão impressionada com a conversa dele, e ele aponta que ela deixou seu corpo novamente. Enquanto ela entra em pânico, Yato diz para ela tomar cuidado com os fantasmas malignos que tentarão corrompê-la e fazê-la cruzar limites para se tornar completamente como eles. Hiyori fica um pouco tensa ao ouvir isso e diz a Yato para curá-la imediatamente ou devolver seu dinheiro. Ela o chama de inútil, ferindo seus sentimentos sensíveis, mas ele aceita que realmente é inútil agora porque não tem uma arma divina, um espírito humano que se torna uma arma nas mãos de um deus. Hiyori fica chocada ao saber disso, mas então Yato recebe uma ligação e sai para fazer um trabalho, deixando a garota sozinha. Ela se pergunta como pode forçar o deus inútil a trabalhar mais rápido quando se inspira em seu artista marcial favorito e decide tomar seu destino em suas mãos. Ela começa a procurar uma arma divina para Yato, mas todos os fantasmas que ela contata fogem dela. De repente, ela vê uma tempestade de emoções negativas em outro local e corre pra lá, esperando encontrar alguém disposto a trabalhar com ela. Enquanto isso, aquele por quem ela está se esforçando tanto está limpando mofo e consertando torneiras vazando por 5 centavos. Enquanto bebe a cerveja que seu cliente lhe deu como gorjeta, Yato se pergunta o que deve fazer sobre o pedido de Hiyori quando recebe uma ligação dela dizendo que encontrou uma arma divina para ele. Yato se teletransporta para ela e descobre que ela encontrou um demônio-aranha gigante como candidato à sua arma divina. Ele se mija de medo e foge com Hiyori, perguntando se ela é tão estúpida a ponto de não conseguir diferenciar entre espíritos normais e fantasmas malignos. A aranha os persegue e no meio da fuga, Hiyori sai do corpo. Isso acaba sendo uma coisa boa porque em sua forma espiritual, ela pode realizar feitos no nível do Homem-Aranha com facilidade. Ela desvia do ataque da aranha e se prepara para chutá-la no rosto quando Yato puxa seu rabo e ela sente como se todos os seus nervos tivessem sido estimulados de uma vez. Ele a salva de ser comida pela aranha fantasma, mas tem sua mão mordida. Ele consegue quebrar um dos dentes dela e depois leva a atordoada Hiyori para um lugar seguro. Enquanto fazem uma pausa para respirar, Hiyori nota que a mão de Yato tem uma descoloração estranha. Ele chama isso de corrupção, que acontece quando um deus entra em contato com um espírito impuro, e diz a Hiyori para não tocá-lo ou isso se espalhará. Depois disso, ele diz a ela que sua cauda é a linha de vida que conecta sua forma espiritual ao seu corpo, e se for cortada, ela nunca poderá voltar a ser humana. Nesse momento, o fantasma-aranha os ataca, e enquanto correm, Hiyori reclama que quer ser um fantasma sem fio. Ele diz pra ela calar a boca e não tentar lutar contra fantasmas, porque ela não tem jeito pra isso.
Ele diz a ela que encontrará uma arma divina por conta própria quando avista um candidato em potencial à distância, com o incrível recurso Samsung Galaxy Zoom em seus olhos. Yato avista um espírito humano puro pertencente a um adolescente e pensa que ele fará isso. Ele corre até o espírito perdido e usa seu poder divino para estabelecer um contrato com ele, dando-lhe um nome e um lugar ao seu lado. Ele o chama de Yuki, e o contrato é concluído apenas com isso. Yato chama o espírito para ajudá-lo, e ele se transforma em uma espada sem cabo. E Yato vê toda a história de vida do garoto que se tornou sua arma divina. Ele se sente tonto ao ver isso, e aproveitando essa chance, o fantasma aranha o devora. Mas isso foi um grande erro, pois Yato desperta seus poderes dentro de sua barriga e os despedaça por dentro. Depois de purificar o fantasma, ele cai no chão e começa a chorar pela vida dolorosa de seu novo parceiro. Mais tarde, ele vai ao santuário de outro deus e usa a água sagrada de lá para tratar sua corrupção quando Iori vem correndo até ele em seu corpo real. Ela elogia a espada, e então Yato mostra a ela a verdadeira forma da espada, transformando-a em um menino. Ela se assusta ao ver isso, e até mesmo o menino, chamado Yuki, fica muito atordoado para processar tudo. Ele então de repente percebe que está frio, e Yato tira sua jaqueta para dar a ele enquanto se apresenta como seu novo mestre. No entanto, Yuki acordou e escolheu a violência, dizendo a Yato que sua jaqueta fede a suor. Ele aceita de bom grado o cachecol de Hiyori, e então exige ir para algum lugar quente, mas Yato está muito atordoado pelo insulto que acabou de receber. Logo, Yuki descobre que ganhou na loteria do azar ao se tornar a arma divina de Yato. Seu mestre procura roupas e comida em lixeiras, e depois espera que ele o adore e o sirva bem. Como eles não têm dinheiro, Yato pede a Hiyori para pagar algo para eles. Yuki devolve o cachecol dela de forma bastante rude e depois vai dormir, justo quando a garçonete vem perguntar a Hiyori o que ela vai pedir. No entanto, quando Yato a chama, ela de repente os nota, ele e Yuki, e se pergunta de onde eles apareceram. Hiyori também está confusa, e Yato diz a ela que os deuses não são invisíveis para os humanos, mas são quase imperceptíveis, assim como vocês são para suas paixões. Ele afirma que até ser notado, ele se mistura com o fundo, e quando as pessoas se afastam dele, esquecem que já o encontraram. Depois disso, Yato e Yuki se empanturram com o lanche de Hiyori e ela fica enojada com isso. Mais tarde, enquanto Yato pede doces grátis à garçonete, Hiyori e Yuki se apresentam um ao outro e se unem por seu desagrado mútuo pelo deus perdedor. Hiyori quer saber mais sobre a vida de Yuki, mas suas memórias de sua vida humana foram completamente apagadas, embora ele saiba que está morto. Nesse momento, um gato aparece e eles começam a brincar com ele. Quando Yuki olha bem para Hiyori, ele começa a ter pensamentos pervertidos sobre ela. Yato sai do restaurante nesse momento, e um arrepio percorre sua espinha. Ele dá uma bronca em Yuki por ter pensamentos maliciosos, porque um deus e sua arma divina compartilham mente e corpo, e ele pode sentir todos os seus pensamentos perversos. Yuki finge ignorância e começa a brigar com Yato quando ele recebe uma ligação para um trabalho e decide sair imediatamente. Hiyori não quer que ele vá sem falar sobre o trabalho dela primeiro, então ela corre para pegá-los, mas eles se teletransportam e ela desmaia. No entanto, sua alma se teletransportou junto com Yuki e Yato, que teve suas bolas esmagadas pelo peso dos dois. De repente, uma névoa os cerca e sacerdotisas de manto aparecem ao redor deles. Yato sente que foi atraído para uma armadilha quando outro deus aparece, recitando um poema que faz árvores mortas florescerem. Pelos poemas, Hiyori o reconhece como Tenjin, o deus da educação, e se inclina diante dele junto com Yuki. Eles afirmam que Tenjin é um deus verdadeiro com um harém de servas, ao contrário de um trapaceiro como Yato. Sua autoestima afunda como o Titanic. Então, Tenjin diz a Yuki que, já que ele é a arma divina de Yato, não deve se curvar a outros deuses, pois é desrespeitoso. Depois disso, Yato pergunta a Tenjin por que ele o chamou aqui, e o velho pede para ele cuidar de alguns fantasmas, já que está ocupado com a temporada de exames. Tenjin sabe que Yato frequentemente dorme em seu santuário sem permissão e quer que ele ouça esse pedido se quiser continuar fazendo isso. Ele o provoca com uma nota grande antes de jogar uma moeda de 5 centavos e então transforma seu cachimbo em um servo para mostrar a área a Yato. Yato fica chocado ao ver que a mulher à sua frente é a arma divina que largou o emprego sem aviso prévio de 2 semanas. Ele está petrificado de choque e a mulher se apresenta como Miu, e diz a Hiyori e Yuki que ela já foi serva de Yato, mas o deixou porque ele não valia nada. Depois de brigarem como um casal divorciado, Miu leva Yato e seu grupo até a passagem de nível, onde um grande número de fantasmas se reúne regularmente, e eles possuem pessoas com mentes fracas, fazendo-as pular na frente de trens em alta velocidade. Hiyori fica triste ao ouvir isso e diz que definitivamente deveriam destruir todos os fantasmas, mas Yato diz que aqueles que desejam morrer não devem ser impedidos, porque não há como salvar suas almas. Hiyori está com raiva dele e foge, e Yato decide deixar o lugar também, mas Miu o impede e pede que ele trabalhe, já que foi pago adiantado. No entanto, Hiyori pensou que ele não iria matar os fantasmas, então decidiu resolver o assunto por conta própria. Ela vai a uma plataforma de trem, onde um fantasma agarrado a um perdedor desempregado está tentando fazê-lo pular na frente do trem.
Hiyori chuta-o pra longe, mas isso atrai todos os fantasmas da área. Eles a dominam e a jogam nos trilhos, onde a prendem para que seja esmagada pelo trem. Felizmente, Yato chega no exato momento e corta os fantasmas que a seguram. Hiyori salta e pousa em segurança no topo do trem, onde Yato diz pra ela apenas esperar ali e assistir a um especialista fazer seu trabalho. O trem está se aproximando rapidamente da área confiada a Yato por Tenjin, e ele vê seu aluno sendo persuadido por fantasmas a pisar nos trilhos. Yuki sente que não conseguirão salvá-lo antes que ele chegue na frente do trem, mas Yato pede que ele acredite nele. Ele corre pra frente e pula na frente do trem encantando sua espada para purificar o fantasma. Com um corte, ele corta o fantasma, mas Yuki é muito poderoso e corta árvores e postes também, sem a vontade de Yato. No dia seguinte, Hiyori traz almoço pra ele e pede que finalmente ouça seu pedido. Ele decide levá-la a um lugar isolado, cheio de pequenas cabanas, e começa a chamar por uma garota chamada Kofuku. Logo, uma garota alegre de cabelo rosa vem correndo até ele e o abraça apertado. Enquanto eles celebram o reencontro, Hiyori e Yuki se sentem desconfortáveis, e então Yato solta a bomba, apresentando a garota como Kofuku, sua namorada. Hiyori e Yuki olham para eles perplexos, e então Yato diz a Kofuku que ele fez uma nova arma divina recentemente, mas no momento não tem o suficiente para sustentá-lo. Kofuku não hesita em lhe dar algum dinheiro, e nesse momento, um homem dá um chute em Yato dizendo para ele ficar longe da sua dama. Quando está prestes a espancá-lo, ele percebe que há outras pessoas ali, então os convida para entrar. Lá, ele se apresenta como Kuro, a arma divina de Kofuku. Hiyori e Yuki ficam chocados ao saber que Kofuku é uma deusa que está romanticamente envolvida tanto com sua arma divina quanto com Yato, que não se dão bem. Yato diz a Yuki para ter cuidado com Kuro, pois afirma que o nome de Kuro está na lista de Epstein, e o expulsa de sua casa por causa disso. Kuro conversa com Yuki sobre ser a arma divina de Yato, enquanto Kofuku pula em Hiyori para alguma ação entre garotas. Depois que ela termina com ela diz a Yuki para ter cuidado com Yato porque, apesar de sua aparência gentil, ela ouviu rumores de que ele é um deus aterrorizante. Antes que Yuki possa perguntar o que ela quer dizer, Yato aparece e leva sua arma divina embora porque eles têm um trabalho, e Hiyori o segue. O próximo cliente de Yato é um homem tentando pular de bungee jumping sem a corda, e antes que ele possa pular, Yato se teletransporta bem acima de sua cabeça e o joga para baixo. Enquanto o homem cai, ele percebe que nem conseguiu ligar para sua mãe para se despedir, mas Yato cai junto com ele, narrando todo o catálogo de serviços que oferece. Hiyori cai sobre ele e o desequilibra por um momento, mas então o homem entrega seu cartão a Yato e diz que sua empresa faliu, então ele estava planejando se matar. Ele estava ligando para sua mãe, mas errou um dígito e ligou para Yato por engano. Yato não tem problema com isso, e pede para ele contar sua história desde o início, e o homem concorda. Ele diz que há alguns meses conheceu uma estudante enquanto voltava do trabalho, e ele coloca a foto de Hiyori no lugar do rosto dela, só por diversão. Ele diz que a garota parecia ser de uma família muito rígida, então ele se sentiu mal por ela e a levou para jantar, e foi assim que começaram a namorar. Yato grita para o FBI prender o homem, mas ele insiste em contar toda a sua história primeiro. Ele afirma que eles foram a muitos encontros, mas todos tiveram alguns incidentes terríveis. Lentamente, seu desempenho no trabalho começou a declinar, e antes que percebesse, ele estava desempregado e falido. Apesar disso, o homem queria ficar com sua namorada, e como não conseguia fazê-la feliz, planejou cometer suicídio. Depois de ouvir a história dele, Yato pede ao homem para mostrar a foto da garota e não fica surpreso ao descobrir que é Kofuku. Hiyori e Yuki ficam surpresos e então Yato lhes diz que Kofuku é a deusa da pobreza que acabará com toda a sorte que você tiver. Ele diz ao homem para cortar todos os laços com ela, porque além de ter outro homem, ela é muito mais velha do que parece. No entanto, o homem não está pronto para perdoar seu verdadeiro amor e prefere morrer a esquecer Kofuku. Yato o soca, dizendo que alguém que pode entregar sua vida tão facilmente não está preparado para estar apaixonado e isso faz o homem cair em si. Em seguida, ele se volta para Yuki, que está nervoso porque não sabe o que fazer, mas Yato diz para ele ter fé em si mesmo. Ele transforma Yuki em uma arma e então corta todos os laços que o homem tinha com Kofuku, salvando-o de uma morte prematura. Mais tarde, Yato conta a Kofuku sobre o homem que ia morrer por causa dela, e Kuro está em lágrimas enquanto a acusa de traí-lo. Ele a repreende, dizendo que não quer que ela se envolva com humanos, pois ela só traz má sorte para eles. Depois disso, Kuro elogia as habilidades de Yuki, dizendo que cortar os laços de alguém com os outros era uma coisa muito difícil. Depois de brincarem um pouco, Yato e seu grupo deixam Kofuku. Mas antes de ir, Hiyori quer confirmar se os rumores sobre Yato ser um deus assustador eram falsos. Kofuku diz a ela que os rumores eram verdadeiros e que Yato matou humanos e armas divinas. Hiyori está apavorada, mas Kuro a assegura de que isso é coisa do passado, quando havia várias guerras e Yato tinha apenas um trabalho, que era matar pessoas. Ele afirma que todos os deuses nascem dos desejos das pessoas, e para deuses menores, a própria existência é um desafio.
Eles devem cumprir qualquer desejo que lhes apareça, e é por isso que Yato teve que matar pessoas para sobreviver. Hiyori fica apavorada ao saber disso, e ao sair do local, Yato a confronta, perguntando sobre o que ela estava conversando com Kofuku. Em vez de responder, Hiyori pergunta por que ele a apresentou a Kofuku, e Yato coloca a mão no ombro dela, enquanto pede que ela vá até Kofuku e Kuro caso algo aconteça com ele. No entanto, a única coisa em que ela consegue se concentrar é no doce cheiro dele. Um pouco afastado deles, Yuki está jogando pedras em um lago, enquanto se lembra de como Yato o elogiou mais cedo. De repente, uma garota com várias tatuagens gravadas em seu corpo aparece diante dele, e Yuki fica espantado ao perceber que todas são os nomes dela. Yato vem correndo e chama a garota de Nora e pergunta por que ela está ali. No entanto, ela se levanta e diz para ele chamá-la pelo nome que ele lhe deu, porque ela também é sua arma divina. Nora desaparece depois de dizer a Yato que ela vai esperar ele chamá-la, deixando todos chocados. Logo depois disso, Yato leva Yuki para treinar para que ele possa desbloquear suas novas habilidades. Ele mostra um pequeno fantasma para ele e pede que crie uma barreira entre eles. Yuki não está tão confiante em suas habilidades, mas ao seguir as instruções de Yato, ele cria uma barreira que nenhum fantasma pode atravessar. Hiyori fica maravilhada e pergunta a Yato se ela também pode fazer truques tão legais, mas ele responde que apenas armas divinas têm a capacidade de criar barreiras assim. Ele então comenta que Yuki criou a barreira mais poderosa na sua primeira tentativa de todas as armas divinas que ele conhecia, e isso imediatamente lembra Hiyori da garota com muitas tatuagens. Ela pergunta a Yato se ela também é uma arma divina, e ele responde nervosamente que ela é apenas uma amiga com benefícios para muitos deuses. Hiyori não fica impressionada ao saber que Yato tem tantos casos escandalosos, então ela decide cuidar de Yuki. Ela o puxa para mais perto, dizendo que um perdedor como Yato não pode cuidar do garoto. Yuki é apenas um garoto na puberdade, então ele fica facilmente excitado só de estar perto dela, e Yato sente o choque por causa de seus pensamentos pervertidos. Ele não quer deixar Yuki ir com Hiyori, porque então teria que lidar com a sensação o tempo todo, então ele a afasta. Depois de um longo jogo de cabo de guerra, Hiyori o leva para casa de qualquer maneira, deixando Yato desolado. Yuki fica surpreso ao ver que Hiyori vem de uma família rica e sua grande casa está vazia porque ambos os pais estão fora trabalhando. Naturalmente, ele tem algumas ideias travessas, mas então ela o deixa descansar no quarto do irmão mais velho. Hiyori está feliz por poder ter uma noite do pijama com um garoto fofo sem distrações, porque ninguém pode notá-lo. No entanto, logo seus pais chegam em casa e Yato os segue sem que eles saibam. Ele rouba bebidas e comida da geladeira deles e a mãe de Hiyori quase o nota. Mais tarde, Hiyori repreende Yato, perguntando o que ele estava fazendo ali sem ser convidado, e ele diz a ela que geralmente dorme em santuários porque são território secreto e fantasmas não podem atacar lá. No entanto, a casa dela não tinha esses benefícios, por isso Yuki não estava seguro ali porque tinha medo do escuro. Ela logo descobre que ele não estava mentindo quando Yuki vem ao seu quarto à noite, dizendo que não consegue dormir depois que o pai dela apagou as luzes do quarto dele. Ela diz pra ele dormir ao lado dela e apesar de saber que é uma armadilha, Yuki aceita a oferta. Ele está em pânico porque nunca esteve tão perto de uma garota antes. E então Hiyori diz a ele que ele cheira bem, assim como o mestre dele. Logo, ela adormece e Yuki não consegue controlar seus instintos, então ele se vira e tenta apalpar. No entanto, Yato aparece atrás dele antes que ele possa tocar na garota e o arrasta pra fora. Ele o repreende por ser um pervertido, mas Yuki não quer ouvir isso de um homem que tem muitas amantes. Quem? Ele diz a Yato que já tem outra arma divina, então ele nem deveria precisar dele, e foge, deixando-o perplexo. No dia seguinte, Hiyori leva Yuki para fazer compras, e ele diz a ela que não precisa gastar dinheiro com ele porque ninguém pode notá-lo, e ele pode pegar emprestado o que quiser. Ele pega um skate e Hiyori o impede, dizendo que isso era roubo e que ele deveria saber disso. Ela devolve o skate à loja e então diz a Yuki que comprará um para ele mais tarde, mas ele já foi embora. Nesse momento, Yato a chama de um parquinho infantil e diz que pode sentir sempre que sua arma divina está aprontando. Ele pôde sentir seus pensamentos lascivos na noite passada e agora mesmo sentiu que ele cedeu a outra tentação. Yato diz que os sentimentos imorais da arma divina se transformam em dor para o mestre, que é como os deuses aprendem o que é certo e o que é errado. No entanto, essas morais não funcionam quando um deus decide fazer coisas más, e eles podem fazer o que quiserem. Ouvir suas palavras faz Hiyori perceber que o que ouviu de Kofuku sobre ele ser um deus violento é verdade. Ela fica um pouco nervosa estando na frente dele, então foge para encontrar Yuki, mas deixa seu corpo para trás. Enquanto isso, Yuki está vagando pela cidade, se perguntando se Hiyori ainda está bravo com ele quando percebe que já escureceu. Ele corre para algum lugar que ainda não está escuro quando ouve uma garota pedindo ajuda. Ele se vira e a garota o nota, então ela se agarra a ele e pede para levá-la até seus pais. Ela chora, dizendo que todos parecem ignorá-la e ela vê olhos assustadores. Yuki percebe que a garota já está morta, mas ela não sabe disso, e quando ela pede que ele fique ao seu lado até sua mãe vir buscá-la, ele concorda. Ele se senta com ela sob um poste de luz, onde ele dá a má notícia e diz a ela que sua mãe não virá. A garota fica chateada e começa a se afastar chorando, e Hiyori chega lá justo quando Yuki está prestes a parar a garota.
De repente, todos os fantasmas no escuro aparecem e tentam convencer a menina a ir para o lado deles, afirmando que a mãe dela está com eles. Os fantasmas estão prestes a levar a menina e Hiyori diz a Yuki para usar a habilidade de criar barreiras para salvá-la. Ele corre para o escuro e ergue uma barreira para proteger a menina dos fantasmas enquanto ela o abraça fortemente. Ele pede desculpas a ela por ter dito coisas dolorosas, mas então a garota diz que ele cheira bem. Yuki fica confuso, mas depois olha para o rosto da garota e percebe que ela começou a ser corrompida. Ele fica surpreso e cai no chão, e quando a garota se aproxima dele, ele perde a concentração e a barreira desaparece. Assim que a barreira desaparece, os fantasmas tomam conta e eliminam toda a luz da área e Yuki fica paralisado de medo. Hiyori tenta salvá-lo enquanto um fantasma gigante o ataca, mas ela também é pega no golpe do fantasma. Felizmente, Yato salvou os dois no último momento e Yuki pede que ele salve a garota que entrou no fantasma. Yato ouve seu pedido e salta, convertendo-o em uma espada e encantando-o para derrotar o fantasma. No entanto, Yuki se acovarda ao ver a semelhança da garota com o fantasma gigante, e Yato não consegue dar o golpe final. Yuki diz que eles têm que salvar a garota e não matá-la, mas Yato diz a ela que só podem salvá-la purificando-a agora. Aproveitando-se de sua indecisão, o fantasma os domina, e então soca Yato para longe. Enquanto se levanta, ele diz a Yuki que, uma vez que uma alma foi corrompida, ela só pode sentir dor interminável, então ele deve se tornar forte e acabar com o sofrimento da garota. Apesar de Yuki estar apavorado demais para fazer qualquer coisa, Yato avança e purifica o fantasma, mas ele está sentindo muita dor por causa da falta de coragem de seu servo. Alguns dias se passam depois disso, mas Yuki não se recuperou do choque de ter matado a garota e seu Tepeti retorna sem aviso. Ele vê fantasmas no chá que Hiyori prepara para ele, e quando vai ao shopping para escapar de casa, fica apavorado com os menores fantasmas. Yuki amaldiçoa Yato, culpando-o por sua condição. Ele afirma que foi usado contra sua vontade e é por isso que está tão paranoico. Ele desconta sua frustração em um vidro, mas como o vendedor na loja não o nota mesmo depois disso, Yuki decide se rebelar e rouba um skate, enviando outra onda de dor para Yato. Ele está se divertindo com o skate roubado, mas então Yato chega e põe um freio em sua diversão. Ele pergunta sobre o skate e Yuki diz que Hiyori comprou para ele. Parece que a sorte não está do lado dele, e Hiyori chega naquele exato momento, e ela está encurralada enquanto Yato pergunta a ela sobre o skate. Ela está com medo de que Yato puna Yuki por roubar, então ela mente e afirma que comprou para Yuki para que ele deixe passar desta vez. Depois disso, ele presta atenção ao céu vermelho do pôr do sol, afirmando que durante esse tempo a fronteira entre este mundo e o próximo está borrada, e aqueles que vivem entre eles se tornam mais ativos. Assim que ele termina seu diálogo, Yato olha para cima e vê uma linha escrevendo "Mamãe Chicoteadora", que realmente o odeia. Ela ataca Yuki com seu chicote e Yato o empurra para fora do caminho no último momento. Hiyori fica chocada, mas Yato diz pra ela não reagir e fingir que não pode vê-los. A deusa mamãe chama Yato de deus da calamidade, e ele retribui a saudação, chamando-a de Bishamon, o deus da guerra mais forte que ele já conheceu. Yuki pergunta se ela é uma deusa e por que está atacando eles, e Yato responde que ele a irritou há muito tempo, então ela está atrás da vida dele desde então. Yuki não quer fazer parte da luta deles e quer fugir, mas Yato garante que Bishamon não o poupará, já que ele é sua arma divina. Ela o ataca e Yato desvia antes de transformar Yuki em uma espada e fugir dela. Enquanto a deusa mãe o persegue, Hiyori se pergunta por que Bishamon, a deusa que entrega justiça aos pecadores, está perseguindo Yato. Ela se lembra das palavras dele sobre ir direto para Kofuku caso algo aconteça com ele e decide que é hora de agir. Enquanto isso, Bishamon está atrás de Yato e usando sua arma divina, Kazuma, que reside em seu brinco e age como seu jarro de sim, ela encontra o lugar certo para prendê-lo. Ela envia seu leão para impedi-lo de escapar e depois o persegue a pé, determinada a acabar com sua vida hoje. Yato se esconde dela porque está cansado, e quando Yuki reclama disso, ele o culpa por sua condição enfraquecida. Ele diz a ele que, por estar tendo muitas emoções negativas e egoístas ultimamente, ele tem passado por um inferno e ordena que ele se comporte como um homem. Yuki ignora suas palavras e pergunta se ele realmente vai matar outro deus usando-o. E Yato diz que pode não ter outra escolha. Ele explica que tudo o que Bishamon empunha, desde suas roupas até seu leão, é uma arma divina. Seu navegador, Kazuma, é o mais habilidoso de seus servos, e por causa de sua ajuda, ela é quase invencível. Yato corre para o campo aberto, esperando terminar com Bishamon enquanto ainda tem alguma força restante. Ela o ataca quase imediatamente, e enquanto Yato bloqueia seus ataques com seu chicote, ele percebe que não pode lutar contra ela agora. Ele desvia dos ataques dela, mas Bishamon usa o chicote para agarrar sua perna e então manifesta sua arma para atirar nele. Kazuma aponta a localização exata que ela precisa mirar, mas Yato mostra suas habilidades e corta as balas. Ele acerta o chicote e o faz recuar chorando de dor, enfurecendo Bishamon que o ataca de perto com sua arma.
Ela declara que não vai deixá-lo matar nenhuma arma divina novamente. Yato diz a Bishamon para deixá-lo em paz, pois já se passaram séculos desde aquele incidente, mas ela não está disposta a poupá-lo e invoca outra de suas armas e atira nele a queima-roupa. Yato desvia dos ataques e então foge com Bishamon em seu encalço. Por outro lado, Hiyori chegou à loja de Kofuku e diz a ela que Bishamon está atrás de Yato. Kofuku sabe sobre a inimizade deles e diz à chocada Hiyori que a arma divina que Yato uma vez matou pertencia a Bishamon e é por isso que ela quer vingança. Kuro afirma que eles não têm lugar para interferir em uma batalha entre deuses, mas Hiyori implora para que eles o ajudem. Kofuku fica curiosa e pergunta a Hiyori se ela tem uma queda por Yato ou se ele está chantageando-a de alguma forma, porque qualquer outra coisa é improvável. A deusa da pobreza não se importa em ajudar Hiyori em troca de uma oferta monetária e pede para ela mostrar o caminho até Yato. Hiyori sai do corpo no exato momento e guia Kofuku e Kuro enquanto segue o doce aroma vindo de Yato. Yato está descansando em uma floresta depois de se afastar de Bishamon e Yuki pergunta a ele se ele realmente matou a arma divina da mamãe. Ele pergunta se Yato também o matará se ele se tornar inútil, já que acha que Yato já tem outra arma divina chamada Nora. Seus pensamentos negativos picam Yato novamente, que lhe diz para parar de ser um covarde. Mas Yuki o acusa de ser um covarde e diz que suas mãos estão suando muito mais agora. Enquanto discutem, uma rajada de vento afiada corta algumas árvores e manda Yuki voando, mas Yato o chama de volta como uma espada instantaneamente. Ele então vê Bishamon na frente dele empunhando uma espada enorme e ela pede que ele diga suas últimas palavras. Yato assume sua posição de luta e Yuki diz pra ele parar porque de jeito nenhum ele pode sobreviver colidindo com a espada gigante dela. Quando Bishamon avança em direção a Yato, Kofuku chega lá e ambos os deuses em luta param ao vê-la. Ela ordena que Kuro se transforme em sua forma de arma, que é um leque, e Yato e Bishamon ficam aterrorizados porque sabem como são as habilidades dela. Kofuku balança seu leque enquanto diz pra eles pararem de lutar e seu poder abre uma porta para o submundo enquanto cria um tornado poderoso que afasta Yato. Apesar da ameaça de fantasmas saindo do portal, Bishamon não está pronta para deixar Yato e ordena que seu leão o ataque. Yato está com dor por causa da mordida do leão, mas graças ao poder da armadura de enredo, Nora chega lá e imobiliza o leão, dando a Yato a chance de se libertar e acertar um golpe nele. Bishamon imediatamente chama o leão de volta e pede ao seu navegador, Kazuma, para se transformar em sua forma humana para curar o leão. Ela ainda quer ir atrás de Yato, mas Kazuma a impede severamente, perguntando se ela está disposta a arriscar a vida de suas armas divinas apenas para se vingar. Do outro lado da tempestade, Hiyori vem correndo para Yato, quem pede a ela para se esconder e não deixar Bishamon saber que ela está conectada com ele. Quando a tempestade diminui, Bishamon diz a Yato que o deixará viver hoje, mas que voltará para se vingar. Antes de ir, ela diz a Yato para não se corromper quando lutar com ela da próxima vez, porque espera enfrentá-lo em sua melhor forma. Yato ficou surpreso por ela ter percebido sua condição, e depois que Bishamon partiu em seu leão, Kazuma fica para trás e se curva para ele antes de se juntar à sua mestra. Yato e os outros também fogem, e mais tarde, enquanto Yuki se amua na casa de Hiyori, Yato tenta se purificar da corrupção que se espalha, mas falha. Ele se pergunta se as coisas não vão dar certo entre ele e Yuki, quando de repente Nora aparece na frente dele e diz pra ele ignorar o garoto instável, porque ele sempre pode usá-la livremente. Ela o seduz ao afirmar que quer que ele a chame pelo nome que ele lhe deu, porque eles têm uma química incrível juntos. Do outro lado, Hiyori vai ao quarto de Yuki pra lhe dar o almoço, mas encontra Yato comendo petiscos lá. Ela fica assustada por ele ter entrado escondido, mas depois se irrita ao saber que Yuki fugiu de casa e ele nem tentou impedi-lo. Ela corre para encontrar Yuki e chega ao santuário de Tenjin, onde o velho deus vem cumprimentá-la. Ela pergunta se ele viu Yuki e ele responde que o garoto veio aqui de manhã procurando trabalho. Ele declarou que não podia trabalhar com Yato, que era irritante, falido e cheio de si, e ainda tinha outra arma divina. Yuki queria deixá-lo se houvesse uma maneira, e Tenjin primeiro agradeceu por ter vindo até ele, mas depois rejeitou seu pedido. Ele disse ao garoto que mesmo se lhe desse um nome agora, ele se tornaria um Nora. Hiyori fica surpresa ao ouvir esse nome e pergunta a Tenjin o que significa. Ele diz a ela que Nora não é um nome, mas um título que significa errante, e é dado à arma divina que pertence às ruas. Ele afirma que é uma desgraça para uma arma divina ter mais de um mestre, e é por isso que as armas Nora são odiadas por todos os deuses. Tenjin diz a Hiyori que as armas divinas que assumem muitos nomes são muito propensas a atrair seus mestres, e é por isso que a maioria dos deuses as evita. Na maioria dos casos, as armas divinas precisam se libertar de seu antigo mestre para servir a um novo, mas para as Noras esse não é o caso, porque elas são usadas para realizar trabalhos que não se daria à própria arma divina. Hiyori fica horrorizada ao saber disso e pergunta a Tenjin se ele viu uma Nora da mesma idade que Yuki, mas ele se recusa a falar mais sobre esse assunto repugnante com ela. Mais tarde, ela vai a um lugar alto, na esperança de localizar Yuki, mas sente um cheiro doce que não reconhece.
Ela olha ao redor e então percebe Bishamon procurando pela cidade. Hiyori fica apavorada e dá um passo para trás, mas então encontra Kazuma bem atrás dela. Ele sabe que ela pode vê-los e é um conhecido próximo de Yato e Hiyori pensa que vai morrer agora. Ela tenta fugir, mas Kazuma a segura e então usa outro de seus feitiços nela. Logo Bishamon chega lá e Hiyori tem a sensação de que agora será o jantar do leão. No entanto, nem Bishamon nem seu leão conseguem notar sua presença e Kazuma continua falando casualmente sobre negócios com eles. Bishamon sai em sua patrulha para encontrar mais fantasmas com o leão. Enquanto Hiyori os observa ir, ela sente que eles são uma equipe da SWAT. Logo, Kazuma diz a ela para não se envolver muito com deuses enquanto a liberta de seus feitiços. Hiyori entra em pânico porque ele a chamou pelo nome completo e endereço. E Kazuma explica que seus poderes permitem expandir seus sentidos, enquanto também esconde coisas dos outros. Quanto ao nome de Hiyori, ele o conseguiu roubando sua carteira e dizendo para ela manter um perfil discreto se não quiser acabar em apuros com Bishamon. Hiyori quer saber por que Kazuma está ajudando-a, já que ele deveria ser inimigo de Yato. Ele responde que, embora Yato seja inimigo deles, ele também é seu salvador. Hiyori não entende muito, e então Kazuma pergunta a ela se Yato está bem, porque, a julgar pela corrupção que ele teve outro dia, parecia estar em apuros. Ele explica que a corrupção foi causada internamente, e a única maneira disso acontecer é através de uma arma divina que se comporta mal. Kazuma diz a Hiyori que eles precisam se livrar da arma divina de Yato se quiserem salvá-lo, porque se Yuki continuar se comportando mal, Yato ficará doente e pode perder a vida. Enquanto Hiyori está preocupada com ele, Yato encontra Yuki e o leva junto porque eles têm um trabalho. No entanto, esse trabalho envolve ajudar em uma loja de conveniência local à noite. Yuki não está feliz com isso, mas Yato diz a ele que é melhor do que nada. Nesse momento, Kuro chega, seguido por Kofuku, e Yato a expulsa da loja antes que ela traga pobreza para seu cliente. Enquanto Kuro e Yato discutem sobre como tratar uma deusa como Kofuku, Hiyori chega. Ela cora enquanto tenta esconder o fato de que encontrou Yato seguindo seu cheiro misterioso, e então Kuro passa para os negócios. Ele diz que Kofuku recebeu um trabalho outro dia, mas como não é o estilo dela, ele quer que ele o aceite. Enquanto Yato relutantemente aceita o trabalho, quando Hiyori pergunta por que ele tem estado pálido recentemente. Nesse momento, ele sente outra dor e imediatamente sabe que Yuki fez algo. Ele o encontra parado em frente ao balcão e imediatamente verifica o dinheiro para se certificar de que ele não roubou nada. Yuki expressa decepção, dizendo que nem seu deus confia nele. Ele então foge, apenas para tropeçar nos pés do deus azarado e deixar cair o pote de gorjetas que roubou. Ele fica encurralado porque seu pequeno roubo foi exposto, e ele foge. Yato não o impede e apenas troca suas roupas de trabalho para aceitar o pedido de trabalho de Kuro, deixando-o para cuidar da loja. Yato chega ao local onde tem que eliminar um fantasma e Hiyori o segue até lá para falar sobre Yuki. Ele diz que precisa de sua arma divina para matar o fantasma, mas Hiyori diz que quer falar sobre outras coisas. Yato afirma que também sabe disso, e é hora de resolver essa questão de uma vez por todas. Hiyori tem medo de que Yato mate Yuki, então ela se dá um tapa para acordar e agarra o rosto de Yato para dizer a ele que deve parar de tratar Yuki apenas como uma ferramenta e reconhecer que ele é humano. Ele fica surpreso com o pedido repentino dela quando sente a presença de Nora por perto. Ela está falando com Yuki novamente, dizendo que ele pode ser bonito, mas é vazio e inútil. Yato e Hiyori chegam lá nesse momento, e Nora pede para ele usá-la para matar qualquer coisa que atrapalhe seu caminho. No entanto, Yato recusa a oferta tentadora dela e convoca Yuki como sua arma, dizendo para ele não se importar com a garota louca e, em vez disso, focar no fantasma da mariposa gigante que eles têm que derrotar. Yato persegue a mariposa apesar de estar doente demais para se mover, então encanta sua espada para cortá-la. No entanto, ele não tem poder suficiente para acabar com o fantasma em um golpe porque Yuki perdeu a fé nele. Enquanto Yato tenta segurar bem sua espada, ele vê Nora ainda parada em um canto com os braços estendidos para que ele a chame, mas ele recusa suas tentações. A mariposa avança sobre ele e o leva embora, mas Yato usa um truque secreto para se libertar e ferir o fantasma. A água benta que ele havia guardado antes agora se torna útil e Yato a derrama sobre sua espada enquanto diz a Nora para sumir. Ele afirma que Yuki pode ser um pirralho ingrato e ruim, mas ele o encontrou e deu-lhe um nome, então não vai deixá-lo assim tão facilmente. Ele encanta a espada novamente e corta a mariposa, eliminando-a com sucesso desta vez. Nora fica desapontada, mas então um de seus amigos com benefícios se teletransporta ao lado dela, dizendo que foi triste ela ter sido traída. Yuki está curioso sobre ela, mas Yato diz para ele não olhar e o leva embora. Eles se afastam e enquanto Hiyori os observa, ela está preocupada com o que vai acontecer com eles agora. Ela continua pensando no aviso de Kazuma de que Yato morrerá se Yuki não for detido quando, de repente, ele se teletransporta bem ao lado dela, no banheiro da escola. Ela fica nervosa e começa a atacá-lo imediatamente, mesmo enquanto ele tenta explicar que é apenas um mal-entendido. Depois de ser espancado, Yato explica que uma vez deixou seu número neste banheiro para potenciais clientes encontrarem e alguém ligou para ele hoje. Ele arromba a porta de um banheiro para revelar um garoto sentado lá, e Hiyori também o bate por ser um pervertido.
Ela está furiosa com os 3 garotos, mas então o garoto chamado Oji diz a ela que estava se escondendo aqui por causa dos valentões. Ele começa a chorar enquanto conta sua história, e Hiyori oferece a ele seu lenço. Yato já tinha adivinhado isso porque a maioria dos pedidos que vêm da escola são sobre bullying. Oji chora, dizendo que quer fugir para longe deste lugar, e Yuki está irritado com o falatório dele. Yato diz ao seu servo para não odiar o garoto por ser sensível, porque ele é igual a ele. Yuki se ofende com essa afirmação e afirma que não é sensível antes de sair correndo. Yato não se importa com ele e diz a Oji que ele deveria tentar ser tão expressivo quanto Yuki, e para isso, ele lhe dá uma arma secreta para usar contra seus agressores. Oji está apavorado, e Yato diz a ele que as consequências de usar seu presente podem ser muito sérias. No entanto, ele ainda aceita, e Hiyori grita com Yato por deixar um garoto pegar uma arma tão perigosa. Yato responde que só quer que Oji enlouqueça e se ele tiver algum autocontrole, não machucará os outros. Hiyori acredita que tem que haver outra maneira de resolver as coisas, mas Yato não está se sentindo muito bem e decide fazer uma pausa. Ao sair, ele diz que estar aqui também pode empurrar Yuki para o limite. Hiyori quer saber mais, mas ele sai sem dar mais detalhes. Hiyori continua ligando para o número dele e procurando por ele até que finalmente o encontra dormindo na enfermaria. Ela fica tentada ao ver suas costas expostas e decide verificar se a corrupção se espalhou por todo o corpo dele. Yato acorda enquanto ela o examina e ele leva outro soco, mesmo que desta vez não seja culpa dele. Hiyori muda de assunto e pergunta sobre Yuki, e Yato diz a ela que o garoto está em uma idade difícil e que ele permanecerá adolescente para sempre. É por isso que governar sobre ele será difícil. Enquanto isso, Yuki já está no limite e ainda está bravo com Yato por compará-lo a um perdedor como hoje. Ele decide explorar a escola enquanto isso, e estar em uma sala de aula vazia parece estranhamente nostálgico para ele. Mesmo que ele não tenha memórias. Enquanto resolve uma questão difícil de matemática, os alunos voltam e vê-los serem amigos uns dos outros o deixa ainda mais solitário. Ele está furioso por não ter amigos, e paralelamente a ele, Oji também está miserável por causa de todo o bullying. De repente, ele começa a ouvir a voz de fantasmas dizendo para ele matar seus agressores se os odeia tanto, e tentado por suas palavras, ele pega a arma secreta que Yato lhe deu. Ele se aproxima de seu agressor e lhe dá um olhar mortal forte o suficiente para colocá-lo na defensiva. Hoje se lembra de toda a humilhação que sentiu e tira a arma secreta, que é apenas um estilete do bolso, e joga para o valentão. Ele recorda as palavras de Yato, que lhe disse para dar uma arma ao oponente também caso decidisse lutar, e agora era a hora disso. Hoje puxa seu próprio estilete e com os fantasmas o tentando a cruzar a linha, ele caminha em direção ao valentão. No entanto, antes que Oji possa machucá-lo, ele se lembra de que Yato também lhe disse para não ferir ninguém se quiser manter sua humanidade, e ele deixa cair o estilete. Felizmente, seu ato foi suficiente para fazer o valentão literalmente se urinar de medo, e ele fugiu como uma garotinha. Oji também cai de joelhos, e Hiyori vem cuidar dele. Yato estava observando-o também e ficou impressionado que o garoto de aparência tímida teve autocontrole suficiente para não machucar ninguém. Oji diz que se lembrou de suas palavras, mas agora que lidou com os valentões, será ignorado por todos novamente. Yato caminha até ele, dizendo que a vida não é uma competição para fazer o máximo de amigos e que ele deve ser feliz mesmo que tenha apenas uma pessoa especial em sua vida. Enquanto Oji volta para a sala de aula, Yato espera que tudo dê certo para ele. Depois disso, ele diz que também quer alguém especial, mas então, de repente, sente uma dor intensa por causa de Yuki, que está chorando sozinho porque não tem amigos. Ele vê os alunos saírem da escola e corre atrás deles, chamando-os para levá-lo junto, mas nenhum deles ouve sua voz. Enquanto Yuki chora, Yato sente mais dor e espera que ele perceba a verdade agora. Yuki agora sabe que não pode voltar para o lado humano, não importa o quanto deseje, e deve viver com essa verdade. No entanto, ele está muito amargo e decide extravasar sua frustração, quebrando as janelas da escola. Assim que começa a fazer isso, Yato perde a consciência porque a corrupção se espalhou por todo o seu corpo. À medida que continua se espalhando, Hiyori tenta acordar Yato, e quando ele não responde, ela entra em pânico e deixa seu corpo. Ela cai em cima de Yato e contrai a corrupção que dói como um inferno, mesmo que mal infecte sua mão. Ela o levanta e o leva até Yuki, que terminou de quebrar as janelas. Ele fica chocado ao ver Yato e Hiyori tentando se tornar como as pessoas no Avatar, e Hiyori diz a ele que toda vez que ele faz algo ruim, Yato sofre por causa disso. Ele tentou aguentar para não ferir os sentimentos dele, mas isso o colocou em sério perigo. Ela se sente mal por Yato por ter ficado do lado de Yuki antes, e agora ela grita para ele ir com eles. Obviamente, ela está indo para a casa de Kofuku porque é o único lugar que ela conhece que pode ajudar. No entanto, assim que Kuro e Kofuku abrem a porta, ficam horrorizados ao ver que Yato e Hiyori estão tomados pela corrupção. Kofuku quer ajudá-lo, mas Kuro não perde um segundo e coloca uma barreira entre eles, e Hiyori continua implorando para que salvem Yato. Ela chora e Kuro permite apenas que ela entre pela barreira. Ele pede a Kofuku para ajudar a purificar a garota e ela a leva para o banheiro e cria água benta fresca para ajudá-la. Hiyori diz que Yato precisa mais do que ela, mas Kofuku responde que é tarde demais para isso e se o Ki não for punido logo, Yato certamente perecerá.
Kuro assume o papel de fazer isso por si mesmo e sai para buscar ajuda de outras armas divinas. Hiyori quer saber como Yuki será punido, e Kuro conta a ela sobre o processo para remover a corrupção chamado Purificação. São necessárias 3 armas divinas para realizar, e é por isso que ele precisa de mais 2. Kofuku diz a ele para se apressar, pois as chances de a impureza ser bem sucedida são bastante baixas, e Kuro também sabe que Yato não durará a noite se não for tratado. Ele remove a barreira antes de sair e avisa Yuki para não se mover do lugar, ou ele o matará com suas próprias mãos. Yuki ainda parece não se importar e tem uma atitude despreocupada em relação às coisas. Kuro vai primeiro ao santuário de Tenjin para implorar por ajuda com a purificação, mas todas as suas armas divinas estão nervosas porque, se o processo falhar, podem perder suas vidas. No entanto, Mayu se oferece para ajudar Yato, pois ele já foi seu mestre, não importa o quão patético ele fosse. Kuro agradece a ela e a Tenjin e segue em frente, enquanto Tenjin está zangado em nome de Yato e pensa que qualquer arma divina que machuque tanto seu mestre merece ser destruída. Kuro vai a outros santuários para pedir emprestada uma arma divina, mas ninguém responde aos seus pedidos. Ele liga para Kofuku para contar sobre a situação e ela chora que Yato morrerá se não encontrarem mais alguém para ajudá-lo. Hiyori sai do banho de purificação nesse momento e decide procurar uma arma divina ela mesma. Ela acha que Nora definitivamente ajudará Yato, mas também matará Yuki, então ela não pode contar com ela, e é por isso que ela vai ao santuário de Bishamon, apesar do aviso de Kazuma para ficar longe dela. Ela começa a gritar o nome de Kazuma, mas ele está ocupado em uma reunião com sua deusa e outros servos. No entanto, quando um mensageiro lhe fala sobre a visitante, ele chega por trás dela e tapa sua boca antes que ela atraia a atenção de Bishamon. De volta à loja de Kofuku, ela está fazendo birra porque Kuro não conseguiu encontrar uma terceira arma divina para ajudá-lo, e Mayu pede a Yato para continuar respirando. Yuki está irritado e decide sair do lugar, apesar de Kuro dizer para ele voltar. No entanto, ele esbarra em Kazuma, que lhe diz severamente para voltar. Kuro pergunta a Kazuma por que ele está aqui, já que Yato é o inimigo jurado do seu grupo, e ele responde que deve um grande favor a Yato. Ele pede a Kofuku para dar uma lição em Hiyori sobre ir à base do inimigo para pedir ajuda mais tarde, e primeiro vai verificar como está Yato. Ele descobre que sua condição é crítica demais, e a purificação provavelmente falhará. Então ele pede para remover o nome de Yuki e bani-lo. Yato se recusa a fazer isso, e Kazuma se volta para Yuki para perguntar o que ele fez para colocá-lo nessa condição. Yuki diz que não fez nada, e Kuro pede para ele tirar a camisa para provar sua inocência. Yuki tira a camisa e descobre que há vários olhos de fantasmas grotescos e assustadores surgindo em suas costas. Todos ficam enojados, especialmente Yuki, que não tinha notado a propagação da corrupção em seu corpo e os fantasmas antes. Kuro o amaldiçoa, porque agora percebe o quanto Yuki machucou Yato, e junto com Mayu e Kazuma, decide purificá-lo. Eles cercam Yuki de 3 lados e recitam uma oração para purificá-lo enquanto mantém seu nome. Eles lançam barreiras simultaneamente e prendem Yuki em uma prisão triangular. Enquanto ele grita, Yato também sente sua dor e Hiyori fica horrorizada ao perguntar a Kofuku o que está acontecendo. Ela explica que a cerimônia de purificação é como cortar carne podre de uma ferida, e é por isso que é tanto um castigo quanto uma purificação. Ela afirma que apenas armas divinas podem julgar os pecados de outras armas divinas, porque todas elas já foram humanas. Os juízes não devem parar até que a purificação esteja completa e o espírito culpado tenha confessado todos os seus pecados e se arrependido deles. Kuro pede a Yuki que conte seus pecados, mas apesar da dor, ele se recusa a aceitar seus erros e grita que vai matá-lo. Fazer isso agrava seus pecados e ele começa a se transformar em um fantasma maligno. As 3 armas divinas apertam sua barreira ao redor dele, e enquanto Yuki colide contra elas e chora de dor, Yato cospe sangue. Hiyori quer que eles parem porque é cruel demais e Kofuku a impede, dizendo que ela não deve olhar se não consegue suportar. Yuki chora, primeiro dizendo que não fez nada de errado para ser punido assim, e depois aceitando que roubou e quebrou coisas porque estava furioso. Ele afirma que é injusto as pessoas vivas terem tudo enquanto eles não têm nada. Sua corrupção começa a se espalhar ainda mais e ele se aproxima de se tornar um fantasma ao lembrar do dia em que estava na escola e percebeu o quão solitário realmente era. A corrupção começa a cobrir o nome que Yato lhe deu, e as 3 armas divinas sabem que, se desaparecer completamente, não haverá esperança de salvar Yuki. Yato também está sofrendo de dor, e ao perceber que o nome está sendo tomado pela corrupção, ele percebe que precisa chamar Yuki antes que ele se perca para o lado sombrio. Ele se lembra de todas as memórias felizes que fizeram juntos, mas não consegue reunir força suficiente para tomar seu nome. No entanto, Hiyori corre até Yuki e implora para que ele não se transforme em um fantasma. Ele a afasta, mas ela o lembra de que Yato ainda se importa com ele, mesmo que ele tenha lhe causado sofrimento, e suas palavras alcançam Yuki e o impedem quando ele está prestes a cruzar para o lado sombrio. Ela diz a ele que, se ele for machucar e trair Yato ainda mais, ela deixará de ser amiga dele. Yuki fica surpreso ao ouvir suas palavras, e então Yato também reúne suas forças restantes para chamar seu nome.
Ele diz que, embora não possa mais viver como humano, recebeu um nome, então deve viver o melhor que puder. Yato toma o nome de Yuki novamente e o regrava em seu corpo, dissipando a corrupção que se espalhava sobre ele. Yuki volta a si e começa a chorar enquanto pede desculpas por tudo o que fez. Suas asas fantasmagóricas começam a desaparecer enquanto ele enumera seus crimes de tentar molestar Hiyori, roubar dinheiro e quebrar janelas. Ele pede desculpas e promete nunca mais fazer isso. E logo, a purificação é bem sucedida. Mais tarde, Kofuku confirma que tanto Yato quanto Yuki estão bem agora, e ele os faz pedir desculpas a Hiyori pelo problema que causaram a ela. Yato primeiro agradece a Kuro e aos outros, e então se volta para Hiyori, percebendo que se ela não o tivesse ajudado várias vezes durante o processo, tanto ele quanto Yuki teriam morrido. Hiyori pula neles e os abraça enquanto chora, dizendo que está feliz por ambos estarem seguros. Yuki também chora e... até Kuro derrama algumas lágrimas masculinas ao ver a reunião emocionante deles. Logo, Yuki começa a trabalhar na loja de Kofuku meio período para ganhar algum dinheiro e pagar pelo roubo que cometeu. Além disso, ele planeja ser o provedor, já que Yato é praticamente inútil. Uma manhã, Hiyori vem visitá-lo e Yuki nervosamente pergunta se ela pode emprestar seus livros e cadernos usados para que ele possa continuar estudando. Hiyori fica comovida até as lágrimas ao ouvir isso, e Yato se junta a ela, deixando Yuki envergonhado enquanto seus dois orgulhosos pais choram após ele voltar ao caminho certo. No entanto, a alegria deles é curta, porque Kofuku vem até eles e pede a Hiyori para pagar o dinheiro por ter ajudado ela e Yato antes. Hiyori fica surpresa e pergunta a Kofuku quanto ela cobra por pedido, e fica completamente arrasada ao saber que ela quer 10 milhões de dólares por ter salvo Yato 2 vezes. Yato negocia em nome dela e reduz o valor para 1 milhão, mas Hiyori fica furiosa porque ele está jogando toda a dívida sobre ela enquanto ainda não consertou o corpo dela, e mostra a ele alguns movimentos de WWE que o machucam bastante. Depois disso, Yato e o grupo vão até Tenjin para agradecê-lo pela ajuda no outro dia. Tenjin o repreende por deixar sua corrupção ficar tão ruim e Yato responde que fez isso de propósito para que sua talentosa arma divina pudesse aprender com seus erros. Os dois deuses começam a discutir enquanto Mayu leva Hiyori e Yuki embora. Hiyori percebe que um dos servos de Tenjin está desaparecido, e Mayu diz a ela que foi expulsa porque feriu Tenjin com suas emoções negativas. Mayu explica que a garota ficou sobrecarregada com emoções negativas após ler algumas orações, e ao fazer isso, feriu seu mestre. Tenjin tem regras muito rígidas sobre isso, e ele expulsou a arma divina mesmo depois que ela pediu desculpas. Mayu afirma que, embora possa ser considerado severo, expulsar a garota foi uma punição leve porque ela poderia encontrar outro mestre. Ao ouvir isso, Yuki percebe como foi sortudo e, mais uma vez, agradece a Mayu. Ela diz a ele para não deixar a culpa por aquela ação incomodá-lo, porque isso também machucará seu mestre. Em vez disso, ela pede que ele seja devotado a Yato, que se recusou a abandoná-lo, e Yuki jura em seu nome servi-lo bem. Eles olham para Yato, que está pedindo conselhos a Tenjin sobre o caso de Hiyori. Ele conta a eles sobre o acidente e como Hiyori involuntariamente sai do corpo, e como ele não sabe lidar com isso, tem adiado o pedido dela todo esse tempo. No entanto, agora ele se sente seriamente em dívida com ela, então planeja levar o pedido dela a sério. Tenjin o chama de perdedor patético, antes de dizer para ele cortar os laços com ela, porque isso pode curar permanentemente a estranha condição de Hiyori. No entanto, Yato não parece gostar muito da ideia. No dia seguinte, Hiyori conversa com suas amigas sobre os planos para o ano novo e elas decidem visitar um santuário juntas. Suas amigas falam sobre receber bênçãos dos deuses antes de contar a Hiyori alguns rumores sobre um novo deus cujo nome estava rapidamente ganhando destaque. Elas dizem que qualquer um que reze para o deus, Heibu, para remover alguém de sua vida, tem suas preces atendidas sem falhar. Mais tarde, Hiyori traz seus cadernos antigos para Yuki praticar algumas lições, mas ele está tendo dificuldades. Yato pega o caderno dele e faz alguns esboços legais antes de se gabar das habilidades que adquiriu durante seu longo tempo como deus. Yuki pergunta se ele pode usar seu talento para ganhar dinheiro, e Hiyori se diverte com eles discutindo. Yato congela ao vê-la e se lembra do que Tenjin lhe disse sobre cortar laços. Logo, Hiyori entra em contato com Yato, que está ocupado em um trabalho sobre seus planos de ano novo, e ela quer visitar o santuário de Tenjin logo no início do ano. Ele fica chateado porque ela está visitando o santuário de outro deus, mas concorda em ir com ela. A véspera de ano novo chega e Hiyori se prepara com uma roupa tradicional para se encontrar com Yato. Na rua, ela nota um homem estranho passar por ela por um segundo, mas quando se vira para olhar para ele, ele desaparece. O homem estranho é o deus Heibu, que está trabalhando com Nora. Ambos têm alguns assuntos pendentes com Yato, e acham que se livrar da garota que tem tido toda a atenção dele ultimamente será uma boa maneira de começar as coisas. No entanto, Nora pede a Heibu para ter paciência, pois podem encontrar uma boa maneira de usar a garota. Logo, Hiyori se encontra com seus amigos, que ficam chocados ao vê-la toda arrumada, e quando descobrem que ela vai apresentá-los a um garoto mais tarde, passam a noite inteira zombando dela sobre seu suposto namorado. Hiyori então oferece suas orações a Tenjin e pede para ele deixá-la aproveitar uma vida normal no ensino médio. Depois disso, ela avista Yato na multidão e corre atrás dele, mas esquece seu corpo para trás.
No entanto, Yato e Yuki não estão nem perto do santuário porque estão ocupados com trabalhos. Yato recebe uma mensagem sobre exterminar um fantasma que aparece bem ao lado deles e os ataca. Yato transforma Yuki em uma espada e corta a cauda e os braços do fantasma escorpião antes de encantar a espada e purificá-la. Ele elogia Yuki por ter feito um bom trabalho, mas então eles percebem que o fantasma que derrotaram não era o único aqui. Yuki entra em pânico, mas Yato diz pra ele se acalmar e confiar no trabalho em equipe deles. Eles começam a lutar contra os fantasmas enquanto Rebu observa Yato pra ver quão forte ele é. Por outro lado, Hiyori chega a um terreno baldio enquanto persegue Yato, mas fica chocada ao saber que foi Nora quem a enganou pra vir aqui. Ela está furiosa porque Hiyori teve um grande papel na purificação de Yuki, e é por isso que Yato não o afastou. Nora quer lidar com ela imediatamente, e alguns dos lobos fantasmas que ela domou com máscaras mágicas para caçá-la. Os lobos a atacam, e Hiyori desvia pulando para um poste. No entanto, não é tão útil, pois os lobos sobem pelas paredes para atacá-la. Ela mal se livra do ataque de um lobo e então foge para se manter segura. Ela corre a noite toda e finalmente é encurralada ao amanhecer. No entanto, o sol nasce pouco antes dos lobos a atacarem e todos desaparecem quando a luz do sol os atinge. Hiyori fica aliviada, mas não por muito tempo, pois Nora aparece e diz que seus protótipos falharam. Ela então diz a Hiyori que coisas mais assustadoras estão esperando por ela, porque um deus do desastre há muito esquecido chamado Rebu acordou de seu sono. Nora afirma que Rebu pode matar qualquer um, incluindo humanos, fantasmas e deuses, e desta vez seu alvo é Yato. Hiyori fica apavorada, mas acredita que Yuki manterá Yato seguro. Nora não concorda com ela e então diz que a presença dela tornou Yato fraco, então ela deveria simplesmente desaparecer deste mundo. Por outro lado, Yato e Yuki estiveram lutando contra os fantasmas escorpiões a noite toda e finalmente conseguiram cercar os restantes. Yato acaba com todos em um só movimento e o único fantasma restante o ataca por trás, mas ele também é morto. Ele então libera Yuki em sua forma humana e eles correm para se encontrar com Hiyori. Ao saírem, muitos pequenos fantasmas de escorpião correm em direção a uma caixa com a mesma marca de olho das máscaras e Rebu esmaga a caixa junto com eles, porque não está satisfeito com a força atual de Yato. Logo, Yato e Yuki se aproximam de Hiyori, assim que ela se despede de seus amigos. Eles lhe desejam um feliz ano novo e pedem para ela oferecer-lhes comida, mas ela fica perplexa e pergunta a Yato se ele é um sem-teto que precisa de dinheiro. No entanto, ela se lembra de Yuki muito bem e pergunta se o homem no agasalho sujo é amigo dele. Quando Yato e Yuki voltam para a loja de Kofuku, ele faz birra, dizendo que Hiyori esqueceu apenas dele. Yuki diz pra ele se acalmar e sugere que pode ser amnésia, e que Hiyori se lembrará dele com o tempo. No entanto, Yato não pode aceitar isso, e jura fazer Hiyori voltar ao normal. No dia seguinte, quando Hiyori vem dar a Yuki alguns de seus cadernos, Yato os leva ao lugar onde se encontraram pela primeira vez por causa do gato. Hiyori não se lembra de nada, e Yato desenha o gato para despertar suas memórias, mas mesmo depois de lembrar do gato, ela ainda não se lembra de nada sobre Yato. Em vez disso, ela fica assustada com o quão desesperado ele está e vai pra casa. Mas Yato segura a mão dela e tenta agir como um herói de drama romântico brega, perguntando se ela realmente o esqueceu. Hiyori não o vê como nada mais do que um molestador e o joga nos arbustos antes de fugir. Yato está ainda mais frustrado agora e decide criar um show de imagens de memória para Hiyori relembrar tudo o que passaram juntos. Depois de ficar insatisfeito com caneta e papel, ele gasta uma grande parte de suas economias para comprar algumas folhas de desenho e cores. E agora, até Yuki começa a entender a gravidade da situação. Nesse momento, Nora aparece na frente deles e Yato percebe que ela é a culpada por esse incidente. Nora declara que roubou as memórias de Hiyori sobre ele porque ela não precisa delas. Ela segura a esfera contendo as memórias que tirou da garota e provoca Yato, chamando-o de Deus pobre porque não importa quantos pedidos ele atenda, ninguém se lembra do nome dele. Ela diz pra ele voltar ao seu verdadeiro eu, mas Yuki tira Yato de sua hipnose. Yato pergunta o que ela quer, e Nora mostra um nome dado a ela por outro deus. Yato reconhece o nome justo quando Rebu aparece na cena e convoca Nora. Yato fica surpreso com sua aparência, porque ele era dado como morto. Yuki pergunta a ele sobre o cara usando a máscara estranha, mas não há tempo para isso, pois Rebu os ataca, e Yato transforma Yuki em uma espada para lutar contra ele. Rebu empurra Yato para trás por um tempo, mas então ele passa para a ofensiva e lhe dá a intenção de matar. Rebu coloca alguma distância entre eles, e então perfura o chão para estourar um cano de água. Ele controla a água e ataca Yato com ela, que desvia e bloqueia os jatos antes de fugir. Rebu o segue, mas Yato usa um fio elétrico como catapulta e avança em sua direção. No entanto, depois de cortá-lo, ele descobre que era apenas um clone de água, e o verdadeiro Rebu o ataca de cima. Yato bloqueia seu ataque, mas então Rebu diz que esse não é seu verdadeiro poder e pede para ele se lembrar de quem realmente é. Suas palavras começam a surtir efeito em Yato, mas quando ele está prestes a perder o controle de si mesmo, Yuki o faz voltar à realidade. Yato consegue se afastar de Rebu, mas não consegue vencê-lo e leva uma surra.
em forma. Ele olha para sua espada e percebe que está em mau estado, então pede a Yuki para voltar à forma humana para evitar mais danos. Rebu está desapontado com ele e chama Nora de volta também. Eles desaparecem, mas não antes de Nora lançar um desafio a Yato e dizer-lhe para derrotar Rebu se quiser que as memórias de Hiyori sejam restauradas. Eles desaparecem, mas deixam para trás uma terrível tempestade de fantasmas que faz com que outros deuses entrem em ação. Yuki volta para a casa de Kofuku para ser tratado e encontra Kazuma lá, que veio perguntar a Kofuku se ela tinha algo a ver com a recente tempestade. Por outro lado, Yato visitou Tenjin para saber como Rebu poderia voltar dos mortos. Tenjin diz às suas garotas que Rebu foi um assassino humano, mas depois que seu mestre o descartou, ele se transformou em um deus do desastre quando muitos de seus companheiros soldados começaram a rezar para ele. Ele atendia aos pedidos de qualquer um que quisesse matar seus inimigos, e durante a guerra, ele matou humanos, fantasmas e até deuses. Ele lutou ao lado de Yato, mas com o tempo, foi esquecido e dado como morto. Yato se pergunta como um deus menor que depende de matar pode sobreviver até hoje, mas mais do que isso, ele quer trazer de volta as memórias de Hiyori. Tenjin diz a ele que é melhor deixar as coisas como estão porque, ao fazer isso, ele tratará a estranha condição de Hiyori. Yato decide aceitar seu conselho e volta para casa com o coração pesado, e no caminho ele encontra Yuki, que ouviu a história sobre Rebu de Kazuma. Ele quer trazer de volta as memórias de Hiyori, mas Yato diz a ele para esquecer a garota e Yuki fica de coração partido. Ele está frustrado e volta para o seu quarto, onde vê o álbum de memórias que Yato criou e pensa que ainda há esperança. Ele entra em contato com Hiyori, que está na aula, e vê uma caricatura em seu caderno. Ela percebe que realmente conhecia Yato. Ela recebe a mensagem de Yuki e vai encontrá-lo à beira do rio à noite. Ele mostra a ela o livro de imagens e recita a história dos deuses errantes Yato e Hiyori. Mesmo depois de ouvir toda a história e ver o desenho ruim de Yuki deles vivendo felizes juntos na última página, Hiyori não consegue se lembrar de Yato. Ela ainda pede a Yuki para lhe dar o livro de imagens, pois isso pode ajudá-la a se lembrar dele. Mas nenhum dos dois sabe o que vai acontecer a seguir. Durante a apresentação de imagens, Yato encontrou Nora, que lhe mostrou que a bola contendo as memórias de Hiyori está ficando fraca e em breve ela esquecerá tudo. Isso se prova verdadeiro, porque assim que Hiyori pega o livro de imagens em suas mãos, ela até esquece de Yuki e pergunta por que ele estava dando seu caderno para ela. Yuki fica de coração partido e foge. Yato sente sua dor. Ele pergunta a Nora o que ela fez e ela diz que roubou mais do que apenas as memórias dele de Hiyori. Ela afirma que se Yato não derrotar Rebu em breve, Hiyori perderá todas as suas memórias e se tornará uma casca vazia. Mais tarde, Yato encontra Yuki chorando porque Hiyori o esqueceu e ele diz que vão recuperar as memórias dela. No entanto, ele duvida que Yuki possa quebrar durante a luta e se tornar um assassino novamente. Yuki diz para ele acreditar no trabalho em equipe deles e enxuga as lágrimas para animar Yato. Eles visitam Hiyori na manhã seguinte, quando ela está prestes a sair para a escola. Ela não se lembra de nenhum deles, mas Yato e Yuki prometem que vão recuperar as memórias dela. Hiyori começa a chorar ao ouvir isso, mesmo sem saber o motivo. Yato diz para ela acreditar nele enquanto está prestes a se teletransportar, mas Hiyori fica impaciente e o toca naquele momento. E quando Yato e Yuki se teletransportam, o corpo dela cai no chão. Eles chegam ao santuário arruinado de Rebu, onde Yato e Yuki entram em pânico ao descobrir que Hiyori veio junto com eles. Ela mesma não consegue acreditar que foi teleportada e surta quando descobre que tem um rabo. Nesse momento, Rebu chega para cumprimentar Yato pessoalmente e o convida para a luta final. Nora percebe Hiyori e a chama de incômodo, então Yato diz para ela se afastar porque será perigoso para ela ficar ali. Ele transforma Yuki em uma espada e avança contra Rebu, que transforma Nora em uma arma também e espera que seu inimigo ataque primeiro. Rebu bloqueia o ataque de Yato e então é chutado para trás. Yato o prende contra a parede e salta para dar um golpe final, mas Rebu afirma que ele é muito fraco e o afasta apenas com o ar do balanço de sua espada. Ele controla a água e prende Yato em uma bola de água que não pode ser cortada por dentro. Yato está perdendo o fôlego e até Yuki está sofrendo danos por estar na bola de água, mas então Hiyori chega lá e os puxa para fora. Yato grita com ela por ter vindo para a área perigosa, mas depois a agradece por salvá-lo. Rebu fica furioso ao vê-lo flertar com uma garota durante a batalha, e quando Yato o ataca novamente, ele pede para ele voltar a ser um deus da guerra. Ele joga Yato novamente e o ataca enquanto ele escorrega ao se levantar. Rebu declara que quer lutar com um deus de sangue frio que se alegra em matar, mas Yato manda ele calar a boca. Ele tenta acertar Rebu balançando sua espada aleatoriamente, mas falha, e Rebu de repente nota Hiyori e percebe que ela pode ser a chave para transformar Yato em seu verdadeiro eu. Quando Yato o ataca, ele salta e vai até Hiyori, esperando matá-la para enfurecer Yato. Quando está prestes a desferir o golpe fatal, Yato lança sua espada para bloquear o ataque e então foge com Hiyori. Eles correm o máximo que podem e se abrigam atrás de uma pedra, onde Yato transforma Yuki de volta à sua forma humana e pede que ele leve Hiyori para um lugar seguro. Ele afirma que Rebu e Nora o querem e que ele os manterá distraídos para dar a seus amigos uma chance de escapar.
No entanto, não há tempo para isso, pois Heibu já os alcançou. Ele está em cima da rocha, onde eles estão escondidos, e tira a bola contendo as memórias de Hiyori. Ele a joga na vala próxima, e Yato corre para pegá-la antes que se perca. Mas Heibu tem outros planos, e ele corta a bola à distância, quebrando-a bem quando Yato a pega. Ele fica horrorizado e então volta para Yuki, que está tentando acordar Hiyori, já que ela perdeu a consciência. Ele entra em pânico e pergunta a Yato o que devem fazer, e Yato pega Hiyori e a leva embora. Heibu diz para ele esquecer a mangueira e focar nos irmãos, dizendo que a garota está em uma casca sem mente agora. Yato simplesmente coloca Hiyori contra uma pedra para descansar e amarra seu cachecol em volta do leve machucado na mão dela. Ele está furioso, e Heibu pergunta se ele o odeia agora. Heibu afirma que é exatamente isso que ele quer e pede a Yato para despertar o ódio que dorme dentro dele. Yato manda ele calar a boca e transforma Yuki em uma espada. Heibu encara Yato e nem percebe que foi cortado antes de ser chutado e arremessado contra uma pedra. Ele sorri, pensando que o temível deus da guerra que conhecia voltou. Yato diz para ele atacá-lo e promete cortá-lo em pedaços tão pequenos que ninguém poderá juntá-lo novamente. Yuki está aterrorizado com seu mestre agora. Heibu ataca Yato, que desvia casualmente de todos os seus ataques, e então se move rapidamente para trás dele. Heibu muda de direção e avança em sua direção, mas desta vez Yato também avança em sua direção, e a colisão deles cria uma onda de choque poderosa. Yato consegue acertar um golpe limpo em Heibu, que parece satisfeito com isso, e diz que isso o lembra dos seus dias de glória quando lutavam lado a lado. Ele declara que este é o momento em que seu sonho se torna realidade, e então levanta sua espada, criando uma coluna gigante de água para afastar Yato. Ele então começa a recitar uma oração e inicia um ritual para se transformar em um receptáculo para todos os tipos de espíritos malignos. Ele remove sua máscara, revelando um buraco no lugar de seu segundo olho, e ordena que todos os fantasmas na área lhe deem seu poder. O céu e a coluna de água ficam negros enquanto os fantasmas entram no olho de Heibu e lhe dão força demoníaca. Yato o chama de louco, mas Heibu não se importa e declara que precisa desse poder para lutar com ele até a morte. Ele corre em direção a Yato e lança muitos golpes poderosos, mas Yato bloqueia todos. Eles elevam a batalha e enviam cortes aéreos para Uchi, e Heibu consegue vencer Yato nisso. Na batalha acelerada, Heibu envia um corte aéreo e despedaça algumas rochas logo acima de Hiyori. Assim que Yato percebe, ele corre em direção a ela, mas Heibu envia um jato de água e destrói a área. Felizmente, Yato alcançou Hiyori e mal conseguiu protegê-la dos destroços que caíam. No entanto, ao fazer isso, Yuki ficou preso sob uma pedra, e agora Heibu está vindo em direção a eles para terminar a batalha. Enquanto isso, Hiyori sente como se estivesse flutuando em um mar escuro sem fim. Ela nem se lembra do próprio nome, mas ao sentir o cheiro de Yato, ela se lembra de que ama esse doce aroma. Seu corpo se move por conta própria e ela abraça Yato, que fica abalado ao vê-la abrir os olhos. Hiyori conforta Yato, chamando-o pelo nome, e ele fica muito feliz por ela se lembrar dele. Ele começa a se aconchegar a ela, mas como não pediu permissão, ela fica brava e o expulsa. Enquanto ela o repreende sobre a importância do consentimento, Nora só consegue assistir, perplexa, enquanto uma humana comum se liberta de seu feitiço. Heibu usa sua magia de água e a agarra pela perna, trazendo-a para si. Ele aponta sua espada para Yato e pergunta por que ele não volta a ser como era antes e se torna um deus da calamidade como ele. Yato simplesmente diz para ele parar de viver no passado e pede que liberte Hiyori, o que faz Heibu perceber que ela é a razão pela qual Yato se tornou dócil. Ele a estrangula e declara que ela será sacrificada para que ele se torne ainda mais poderoso. Yato invoca Yuki e diz a ele que eles vão derrotar Heibu agora. Yuki não está confiante e acha que eles vão acertar Hiyori também, mas Yato garante que eles vão conseguir. Ele diz que, como Heibu está fundido com fantasmas agora, matá-lo será como criar uma versão aprimorada de uma barreira e que eles podem fazer isso juntos. Yato encanta sua espada e Heibu o nota, então envia um ataque de água em sua direção. Em resposta, Yato usa um ataque de longa distância que acerta Heibu e corta a corda gigante ao redor da árvore que costumava ser seu santuário. Heibu sofre dano com esse ataque e os fantasmas que estavam fundidos com ele são purificados. Ele se sente fraco e Hiyori aproveita essa chance para correr de volta para Yato. Ela o abraça e diz que eles deveriam voltar para casa agora, mas ele vê Heibu caminhando em direção a eles e desce. Que o trabalho dele ainda não está concluído. Yato empurra Hiyori para o lado e então diz a Heibu que também ouviu o desejo dele. Eles avançam um contra o outro uma última vez e Yato desfere um golpe fatal, cortando a máscara de Heibu ao meio. Enquanto ele cai, seu rosto começa a desmoronar e Yato percebe que ele estava se mantendo intacto usando uma maldição. Heibu diz a ele que, como um deus da calamidade, ele sabe que seu destino é ser odiado, temido e esquecido pelas pessoas. Ainda assim, ele queria continuar vivendo e tentar prolongar sua vida usando técnicas proibidas. No entanto, ao acordar após 500 anos, percebeu que este mundo não era para ele e ansiava pela morte. Ele queria que um colega deus da calamidade o matasse porque o entenderia bem. Heibu se desintegra, dizendo a Yato que ele é igual a ele e terá o mesmo destino. Yato diz aos restos mortais que não é como ele e então caminha para casa com Yuki e Hiyori, que agora se lembram de ambos.
Yuki quer saber como ela recuperou suas memórias e Hiyori fica corada enquanto tenta esconder o fato de que foi por causa do cheiro doce de Yatos. No entanto, Yato decide ser sincero com ela e diz seriamente que o melhor para ela é cortar os laços com eles, pois assim poderá viver como uma humana normal. Hiyori não hesita nem por um momento e se recusa a cortar seus laços com Yato ou Yuki. Eles voltam para o lugar de Kofuki, que fica muito feliz ao saber que Hiyori voltou ao normal. Yato acha que é apenas um capricho ela não querer cortar laços com ele, mas Hiyori responde que quer ficar com ele para sempre. Todos interpretam isso como uma declaração de amor e até Yato fica envergonhado ao ouvir. Ele estende a mão para Hiyori, dizendo que realizará seu desejo para que possam ficar juntos por apenas 5 centavos. Hiyori sorri ao lhe dar uma moeda de 5 centavos e Yato diz que seu desejo foi ouvido alto e claro e espera que seus destinos permaneçam entrelaçados para sempre.